Bem-vindo a mais um podcast criminal. Eu, Thaisa Monari. Eu, Camila Pavão, hoje vamos trazer um tema para vocês que é a especialidade da Thaisa e não é execução penal, gente. Hoje o Ah, tema é atendimento ao cliente. Mais um tema super prático para a galera que está iniciando, que já está divulgando. Às vezes também que faz estágio, porque isso é muito legal. Às vezes você faz estágio e precisa lidar com atendimento ao cliente, atendimento ao público. Então a gente veio trazer alguns pontos que a gente encontra na advocacia criminal, principalmente, né? Que podem te auxiliar nessa questão de atendimento ao cliente. Fala aí, Thaisa, como que foi o seu primeiro atendimento ao cliente? Você lembra? nossa! Ai, meu primeiro ação foi trabalhista, né? Mas eu deveria cortar isso da minha vida, da minha mente, do meu pensamento. Mas eu sempre tive muita facilidade de falar com as pessoas, porque eu era vendedora, né? Antes de começar, eu trabalhei com vendas, a vida toda com vendas. Então, eu tinha muita facilidade de abordar, de falar, a persuasão, convencimento, isso. Então, uma coisa que meio que um feeling. E eu acho que existe no criminal, nós estávamos até conversando antes, se você procurar ali no Google formas de atendimento ao cliente, por exemplo, você vai arrumar o padrão de como atender uma pessoa. Mas você atender uma Fazer um bom pessoa, dia, qual o seu nome, aquele clichêzinho, né? exatamente Passo a a passo. forma, postar para ela o serviço, aquela questão do atendimento do comercial mesmo. Aham, Mas você atendendo criminal, ele é diferente, é diferente. completamente diferente. A gente estava até falando nesse dia sobre ter feeling para as coisas. Parece que eu tenho um feeling para falar com a galera, assim. Parece que eu falo a língua deles, entendeu? Então, não que eu não fico falando igual humano, tá? Pelo amor de Deus, eu não fico falando na gíria, entendeu? Às vezes a gente fala umas gírias com o cliente, assim, Mas não fala, mas entende as gírias, o que já é entende a 50%. gíria. Às vezes eu falo, né, brinco assim, fala igual vocês falam, mete o louco. Não, gente, eu sou bem assim, né, já trago uma tradição de atendimento, mas o criminal você tem que conseguir entender e passar a forma que eles entendam, né? Vamos por um exemplo, a gente, né, igual hoje a Camila também já tá craque para atender o cliente, mas no início, quando, né, eu lembro que a gente fez a sociedade, Uhum. eu falava, Camila, fala a língua deles. Então, por exemplo, a denúncia do Ministério Público, a peça chama denúncia. Se você olhar para o teu cliente e falar, olha, saiu a denúncia do Ministério Público, teu cliente vai falar, meu Deus, a denúncia foi denunciada no quê? Já acha que a denúncia é do 181, que a denúncia. Eles não entendem que a denúncia é o nome da peça. Então, como que eu utilizo? Eu falo, olha, com tantos dias vai sair a acusação do Ministério Público, você vai receber uma intimação mandando apresentar a defesa com 10 dias, mas fica tranquilo que a gente já vai ter apresentado. A Então, primeira defesa, a não é prime... resposta à não é a resposta à acusação, é a acusação, primeira a defesa. primeira defesa. Porque se eu for explicar para eles que é uma resposta à acusação, a defesa prévia, você vai pegar clientes que já são de tempo, que entende até os termos Sim. técnicos. Conversando com ele, você vai entender. Mas numa pessoa que é primária, que nunca passou por isso, ou até que já passou, mas não entende os termos técnicos, a família que não entende, não adianta. É diferente de você ir atender um empresário, de você ir atender. Ah, você está no ramo do empresarial, você vai conversar com o empresário. Você está no ramo de banco, você vai conversar com pessoas diferente, Acho que entendeu? qualquer ramo da comunicação que a gente precisa se comunicar, a gente tem que entender o nosso público, né? Exato. Então, se Boa. você vai dar uma palestra, se você vai dar uma aula, se você vai atender um cliente, você tem que saber com quem você está conversando. Esse é o ponto-chave para conseguir passar aquilo que você precisa. Então, não adianta a gente querer usar o juridiquês com quem não é do jurídico, né? Deixa para usar isso lá no juiz, com o desembargador, né? Quando você for fazer um despacho, às vezes com o promotor, quando for fazer um despacho também, né, O com o despacho promotor. também, sim. Então, deixa o juridiquês para essa área. Se você está lidando com um cliente ali que já tem um conhecimento maior, uma linguagem mais rebuscada, saiba se portar também nesse sentido. Então, o Claro. primeiro ponto do atendimento do cliente que a gente acaba trazendo é a linguagem a ser utilizada. Eu Sim. confesso que no início eu tinha muita dificuldade, muito mesmo. Hoje eu até às vezes como algumas palavras, porque daí eles entendem um pouco melhor. Mas eu tinha bastante dificuldade, mas pela falta de prática mesmo, né? A gente Sim. vai mudando. Hoje aqui no escritório, mesmo sendo possível que o atendimento seja feito por mim, a gente prefere centralizar isso na Thaisa,
né, os atendimentos, porque ela acaba, a Thaís é uma pessoa muito simpática, gente. Ela acaba cativando também os presos, eles estão lá numa situação de dificuldade, né? A pessoa está longe da família, a pessoa está sozinha, então ela precisa ali também de um apoio moral. Eu falo que a gente acaba atendendo e sendo psicólogo, né? Sim, tanto que quando eu inicio meus atendimentos por parlatório, a primeira coisa que eu falo, fulano, e aí, tudo bem apesar do lugar? Porque eu sei que ele tá preso. Bem, Sim. bem, bem. Se ele estivesse lá na casa dele assistindo Netflix com a família dele. Então, assim, já não tá bem porque tá preso. Mas tá bem de saúde, tá ali cumprindo a pena dele. A primeira coisa que eu pergunto, e aí, fulano, tá bem apesar do lugar? E aí, sim, doutora, tô bem, graças a Deus. Ou, não, doutora, não tô nada bem, eu tô nervoso, eu tô estressado. Então, às vezes, o que que acontece no criminal? Você vai receber o cliente, primeiramente, você vai receber o cliente, por exemplo, a família. Você vai ter que lidar com a família, você vai ter que lidar com o preso. O preso está desesperado porque está privado da liberdade, a família está desesperada porque tem um ente querido privado da liberdade. Aham. O filho, o neto, o esposo. Então, você vai ter que lidar com aquela pessoa que já chega desesperada. Então, você acaba tendo que dar um jeito de acalmar aquela pessoa. A gente mesmo utiliza aqui. Porque eu falo muito para as clientes, ó, calma, não é para sempre. Olha, às vezes eu olho assim, né, de ser uma pessoa que está ali num caminho já vários processos, eu falo, olha, é melhor o teu filho preso do que o teu filho morto, é melhor a senhora estar chorando na cadeia que chorando no Nossa, que caixão. consolo. Gente, eu uso pesado, que você tem que usar, porque senão a cabeça tá ali, desbulhando, ai, meu filho, ai, meu neto, ai, não sei o quê. E aí também não deixa você nem explicar e nem trabalhar, É, né? e é o poder da comunicação. Então, esse é o ponto-chave para o atendimento ao cliente. O primeiro ponto é o Gente, poder eu da lembrei de uma história comunicação. agora, engraçada. Conta, 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 Tem conta. vários que eu vou lembrando. Lembro uma mãe que chegou aqui no escritório e ela chorava, ela chorava, ela chorava, meu filhinho, meu filhinho. E ela usava esse termo, meu filhinho, e o meu filhinho, porque não sei o quê, meu filhinho. E era João, o nome dele, Joãozinho e meu filhinho, meu filhinho. Beleza. Catei, comecei a ler o processo. Para começar, o apelido do rapaz era Pezão. Eu falei, Pezão pro Joãozinho, tá, não tá batendo muito. Beleza. E chorava, e chorava. Cheguei para atender o filhinho, o Joãozinho. A hora que eu cheguei para atender o Joãozinho, que na verdade era o Pezão, gente, era um menino, morenão, assim, de quase 2 metros de altura. Eu tava esperando um Enorme. mirradinho chegar, Aham. pequenininho. Aí eu falando grosso, e aí, doutora, não sei o que, não sei o que. Eu falei, você que é Joãozinho? Ele, minha mãe me chama de Joãozinho, eu sou Você que é o meu Pezão. filhinho. Filhinho, vai você que é filho da mamãe. Ô, bebezão, vem cá, que a tia Aí vai eu te depois atender. saí lá da delegacia, eu liguei pra ela, falei, ô fulana, você já viu o tamanho do seu filho? Olha aqui, vem cá, vamos sentar aqui. Você pode parar com essa choradeira, hein? É, gente, coração de mãe, não adianta. Não adianta, então você tem que saber lidar com a Com o filhinho. situação, com o filhinho. Tem que saber lidar com o filhinho e com a E com a mamãezinha. mamãezinha, tem que Não saber tem lidar. como. E realmente você tem que ter uma advocacia acolhedora e, ao mesmo tempo, com o tempo, saber se portar, porque senão o cliente também abusa da boa vontade, igual o tal do levar a sacola. Eu tenho um pouco de trauma com levar a sacola. É, eu nunca Mas fiz até isso, ainda hoje, bem. mas até hoje, foi preso. Ah, doutora, você não leva? Pá, pera lá. Se eu já vou descer atender o cara, leva lá. Gente, eu já fiz compra no mercado. Eu já passei a fazer a compra no mercado para levar. Não. Então, assim, você tem que saber falar não também. Sim. Não. Mas eu acho que para esse podcast ficar bem, assim, legal também, acho que a gente poderia falar, começar dizendo o seguinte: um atendimento para o cliente no momento que ele chega no seu escritório, antes de Uhum. chegar no preso. Eu acho que o advogado tem que saber esse momento. E existem técnicas também, que são técnicas de oratória, para você utilizar. Por exemplo, o cliente sentou aqui, nós estamos aqui conversando. Aham. Imagine você falando comigo, pega no celular aí, Camila, começa a mexer no celular. E eu tô aqui falando com a Camila, explicando para ela do processo dela, eu tô explicando meu problema para ela e ela tá respondendo alguém no Ou celular. eu tô aqui no notebook fazendo outra coisa, respondendo outro cliente, ou um cliente me liga, isso acontece muito. O cliente tá aqui na frente, agendou horário, pagou consulta, ele tá aqui na minha frente e o telefone tocando, o celular tocando. Gente, o celular vai tocar, né? Outros clientes não vão saber que você tá atendendo, mas
pô, não vai atender na frente do cliente, Não, eu né? só atendo se for assim, se eu vejo que é um número muito urgente, a penitenciária tá me ligando, eu peço, falo: "Ó, só um momentinho que estão me ligando da Isso, penitenciária", saber lidar com a situação também, saber né? lidar com a situação. Falo: "Só um momentinho que estão me ligando da penitenciária, pode ser urgente?" Aí eu atendo, não é urgente, ó, já retorno, né. Ou às vezes também vocês já sabem, a gente divide sala. É, Então, às vezes o telefone toca, a Thaisa fala, Camila, é urgente, vai lá. Eu pego o telefone, saio da sala, eu continuo atendo, o ela continua o atendimento. atendimento. Então, assim, saber também dar atenção à pessoa, o bem mais precioso que a gente tem é o tempo. É o tempo. A pessoa tá ali pelo seu tempo e também tá dispondo do tempo dela. Então, Sim. isso é muito importante, a gente saber valorizar a pessoa que tá ali na nossa frente. E igual nós falamos no início, a pessoa que vem, ela vem com uma dor. Ela quer uma atenção. Ela quer explicar o problema dela. Claro que com o tempo você vai aprendendo a lidar com o atendimento, porque, gente, quantas vezes eu atendi a pessoa que a pessoa ficou 2 horas no atendimento, Uhum. entendeu? Então, você vai sabendo lidar, mas você tem que dar atenção. Um ponto muito legal também que a gente faz no escritório, por exemplo, a nossa tela é grande. A gente usa uma tela de computador grande. Geralmente tem uma cadeira que fica atrás da tela, eu sempre É, falo: "Não, senta aqui para mim te ver". E o que que eu faço geralmente? Eu viro a tela do computador para que o cliente também veja. Primeiro que é para ele ver o que eu estou vendo, para ele ver, porque na hora que ele me falar, eu posso falar: "Eu vou procurando o processo". E às vezes eu posso estar ali e você pode dispersar sua atenção com a abinha do WhatsApp que abriu, as coisas, e você com o é. computador virado, você não vai olhar outra coisa, você vai olhar o processo do cliente. E o cliente também pode estar falando com você está abrindo o processo e ele fica na dúvida: "Pô, será que o advogado está prestando atenção em mim? Ou que será que ele está vendo no computador?". Uhum. E eu com a tela virada, eu falo: "Ó, vai falando que eu já estou procurando o processo aqui", ele vai vendo a tela, vai vendo que eu estou procurando o processo. Tudo isso você consegue trazer o cliente para você no momento do atendimento, o Pro ambiente. ambiente do Porque atendimento. quantas vezes eu já ouvi de clientes falar assim: "Ai, a doutora fulana de tal, doutor fulano de tal, não, eu já pedi para renunciar, eu já saí porque não me dá atenção". Me explicou, mas eu não entendi nada. Essa frase é típica. Então, às vezes, o advogado até faz o atendimento, explica tudo, os andamentos, mas aí a pessoa sai de. Aí, no final, entendeu tudo? Tem alguma dúvida? Aí a pessoa sai quieta, né? Aí vem outro advogado e fala: "Ai, fulano me explicou, não me explicou direito, não entendi nada, não me fala, não me passa informação". Então essa questão de virar a tela, quando a Thaisa fala que ela vira a tela, a pessoa não tem como falar que ela não viu o que está acontecendo no No processo dela, processo, né, que a gente abre as exatamente. peças, a gente abre os pedidos, a gente mostra o que que é um remetidos para o Ministério Público. Então, assim, para a pessoa entender e visualizar. Quando a pessoa visualiza, acho que fica mais fácil de entender a situação E também, né? outra, ela olha e fala: "Nossa, doutora está analisando o meu processo, ela está analisando o processo ali do meu filho, o processo do meu marido". Então, é muito interessante que no momento do atendimento você tenha essa postura de prestar atenção no cliente e você, né, se você for mexer no computador, alguma coisa, deixa o acesso, deixa o cliente ver o que que você está mexendo, deixa o cliente ver que você está vendo o problema dele. Eu acho que essa postura é muito importante. Outra dica de atendimento é se você não sabe o que falar para o cliente. Uhum. Fala para o cliente que você vai estudar o processo, estuda o processo e depois marca o novo atendimento para você passar com segurança para ele o que você vai falar. Sim. Porque o cliente percebe também quando o advogado está perdido. Percebe Percebe. muito, percebe muito. O Às vezes acontece, assim, da gente analisar, né, um caso que o cliente contratou para analisar, mas no momento do atendimento surge, às vezes, um outro processo, alguma outra situação que a gente não estava prevendo. E às vezes é algo complexo também, não é que o advogado às vezes está perdido, mas é algo muito complexo para simplesmente conseguir analisar ali na frente da pessoa. Então é totalmente necessário essa questão de fazer um novo agendamento. Uma coisa que também é interessante é que isso a gente está falando dos atendimentos presenciais e até por vídeo, né? Mas a gente também tem que falar dos atendimentos por WhatsApp, que é algo que acontece Muito bom. muito hoje em dia. As pessoas simplesmente mandam bom dia e você tem que ir atrás do que a pessoa está interessada no seu serviço, mas você tem que ir atrás de saber o que a pessoa quer do seu serviço. Exatamente. E você tem que saber lidar. E uma das coisas, igual a Camila falou, o bom dia. Quantas vezes a pessoa manda bom dia, eu olho e falo, minha vontade é responder só bom dia.
mas não é o que eu tenho vontade, eu tenho que saber lidar, eu tenho que saber atender, eu tenho que ser profissional. Profissional. Então a pessoa vai mandar bom dia, você fala, bom dia, qual o seu nome? Tudo bem com você? Como eu Como posso que eu posso te ajudar? ajudar? Qual que é o seu problema? Ai, meu marido tá preso. A pessoa só fala isso. É, Ai, quem que é seu marido? Qual que é o nome dele? Onde que ele tá preso? Ele já foi condenado? Ou ele ainda responde ao processo? Então você vai tendo que tirar ali umas primeiras informações para até chegar num ponto de você dizer, preciso cobrar consulta de tanto, preciso cobrar consulta de tanto, porque as consultas também variam, né, os claro, uma valores. coisa é eu for Uma coisa consultar, a pessoa quer saber a data da progressão de regime. Eu vou abrir, olhar a data da progressão de regime, é um valor de consulta. Ah, eu quero saber se cabe comutação, que eu vou ter que fazer cálculo, olhar a comutação de eu quero anos. saber quanto você cobra para atuar num processo de uma operação, de um tráfico. Então a gente já cobra Com um valor. 5.000 movimentações. Então tudo vai depender assim. A gente faz um primeiro filtro nesse WhatsApp, depois passa o valor da consulta e a agenda presencial. É muito importante quando você já tem o escritório físico, você trazer a pessoalidade, né? Eu vejo que Sim, o cliente, quando ele. Ó, vou dar um exemplo bem legal. Já tinha fechado um acompanhamento de uma oitiva na Federal, né? Aconteceu essa semana. E mesmo assim, eu agendei uma vídeo no dia seguinte com a cliente para a gente explicar para ela que eu tinha tido acesso aos autos, o que tinha no processo dela, no inquérito, para passar para ela que eu estava ciente do processo dela, sim. né? E o que Então, tem, isso né, mesmo no após a processo. contratação para algo que vai acontecer só lá na frente, que é um acompanhamento de oitiva. Então, às vezes, ela podia ficar na insegurança. Se eu não faço isso, ela fica na insegurança de, ah, será que a doutora já acessou meu processo? E daí ela vai ficar me perguntando, vai ficar me perguntando. E se eu só respondo, ah, eu já tive acesso. Tá, e o que que tem nesse processo, né? Dar E aí? continuidade ao atendimento. Agora, como eu já fiz esses primeiros alinhamentos, ela sabe que nosso contato vai ser só lá próximo da data. Então, assim, a gente traz uma tranquilidade. E 50% do meu atendimento foi tranquilizar ela de que, né, ela não ia ter complicações. Se tudo der certo, ela não vai ter complicações no âmbito criminal. Então, o atendimento, quando você faz esse atendimento for por vídeo, quando você faz esse atendimento, você também traz o contato da pessoalidade. É muito importante isso. Sim, sim. Um ponto também, falando do WhatsApp, é você manter o cliente informado do processo e responder o WhatsApp. A gente passa um apertado para manter o WhatsApp em dia, gente. Passamos um apertado. De segunda-feira até peço desculpas assim para os clientes às vezes e falo, ai, Sim. desculpa, a gente está respondendo pela ordem de envio, porque realmente é isso. E a gente tem que responder. Antes de fazer sociedade com a Camila, eu estava num ponto que eu não estava conseguindo desenvolver, que eu não conseguia atender mais todos os clientes. Eu cheguei a um ponto de ter 1.000 mensagens no WhatsApp, mais de 1.000, sem ler. Então, mensagem de meses, de 6 meses atrás, quantos clientes eu não perdi? Então, uma das coisas quando nós fizemos a sociedade foi manter o WhatsApp sempre 100% respondido. Então, se você estiver tendo uma dificuldade no seu escritório com isso, você vai ter que arrumar alguém para te ajudar em algum ponto É. para que você consiga voltar e dar essa atenção do atendimento. Quantos advogados não perdem, advogados bons, Uhum. que acabam perdendo o cliente porque não deu o mínimo de atenção, por mais que não precise. Aí você fala, gente, a audiência é daqui 3 meses. O cliente quer que você fale com ele, quer que É. você atenda pelo menos uma vez no mês aquele preso, quer que você mantenha informado. Então, você tem que saber falar saber manter em dia isso e levar em ordem. Outra questão de atendimento é igual nós falamos no início, que aí chega você a lidar com o preso. Você Sim. tem que saber lidar com o preso, falar com ele, falar na linguagem dele. E aí eu lembrei de uma situação, meu Deus do céu. Essa é épica. Essa é épica que eu vou contar aqui. É que eu já tenho o tato e o feeling de tantos anos de lidar com esse pessoal. Então eu não tenho medo de falar, fulano, você tá mentindo pra mim? Fulano, tá, beleza, agora você me fala a verdade. Então, assim, eu já tenho esse tato de falar assim com eles. Aham. E aí me ligou um dia um cliente nosso, um cliente velho de guerra aqui, né? Vamos falar assim, cliente. Cadeiro. Ai, meu Deus do céu, que já cumpriu pena, já saiu, já cumpriu, já saiu, já tá cumpriu, já tá de novo, enfim. E aí, esse ser humano, triste, figurinha carimbada, um dia me liga, num domingo. Me liga, me liga, me liga. E eu não atendo de domingo se eu não souber que é um flagrante. Me ligou tanto que eu falei, vou atender. Beleza, atendi. Fulano, tá sendo preso? Não, doutora, não tô, mas é muito importante. Eu falei, então você me liga segunda. Doutora, pelo amor de Deus, eu acho que eu vou ser preso.
Ah, tá. Você acha que tá me ligando no domingo? Vamos ver qual que é a história. Eu falei, fale, fulano, que pra estar me ligando no domingo eu dou esporro também. Aí ele falou assim, doutora, é que aconteceu uma coisa e eu acho que eu quero saber se eu posso ser preso. Primeiro, você consegue ver na delegacia se tem alguma coisa contra mim? Falei, fulano, o que que você aprontou? Não aprontei nada, mas você consegue ver? Falei, fulano, você mora em tal cidade, eu vou ter que me deslocar. E beleza, eu consigo ir aí e ver o que que tá acontecendo, né? Mas você tem que, no mínimo, me explicar. Eu tô rindo que eu já sei quem é. Aí ele falou assim, mas você pode chegar lá e não falar o meu nome? Eu falei assim, não, eu não posso chegar lá e não falar o teu nome. Eu preciso falar o nome de alguém, eu preciso saber o que que aconteceu. Me fala o que aconteceu. Ele falou, então, eu vou te contar. Eu falei, me conta. Ele falou assim, então, eu estava numa festa, na verdade, estava na zona, doutora, eu vou falar a verdade, estava na zona. Eu falei, ah. Aí eu estava pegando lá uma mulher, eu falei, ah. Aí ele falou assim, e aí, nós fomos lá pro quarto, e eu acho que ela me deu um boa noite Cinderela. E ele fala nessa entonação, muito engraçado. Contando história. É, e eu acho que ela me deu um boa noite Cinderela. Eu falei, ah, é, e eu desse jeito. Te deu um boa noite Cinderela. Ah, fulano, e aí, o que que aconteceu depois do boa noite Cinderela? Então, aí eu fui parar numa garupa de uma moto do cara que fez um complô com ela pra me incriminar. Ah, tá. E quem que é esse cara? Esse cara. Não sei. É o cara, é alguma coisa dela. Eu falei, ah, na garupa da moto, boa noite, Cinderela. Tá, e você conseguiu segurar? Em algum lugar? Não. Ah, então, doutor, eu acho que eu consegui. Aí eu lembro de uns fogos de artifício. Falei, fogos de artifício? Como assim, Thiago, fogos de artifício? Já Então, falou o nome. Eu falei. sabia que ela não Ah, ia mas tem aguentar. vários, tem Eu vários, tem vários. sabia. Fulano, você, que fogo de artifício? Aí ele pegou e falou assim: então, eu achei que era fogo de artifício, mas eu acho que eram tiros. Disparo. Falei, disparo contra quem, Thiago? Ah, então, não sei. Não sei. Não sei. Eu falei, você tá me falando que você tava na cena de um homicídio, do Pato de Boa Noite Cinderela e achou que os disparos eram fogo de artifício. Eu falei assim, a polícia já foi atrás de você? Ainda não, mas vai vir. Eu falei, então você faz assim, a hora que a polícia vier, você me liga e a gente te apresenta na delegacia. Tá preso, ok? Até hoje. Até hoje. Não por isso. É, não por isso, mas Talvez isso tenha respondeu. sido um sonho. Talvez. Ah, é, ele falou que talvez tenha sido Ele sonho. falou que talvez tenha sido um Verdade. sonho. Aí ele falou só que ele não tinha certeza se era verdade ou se tinha sido um sonho, então ele queria que eu fosse na delegacia confirmar. Pra confirmar se o fato ou era sonho. E aí, como você age nessa situação? Como que eu ia na delegacia, na situação dessa, que ele não tinha nem sido procurado ainda? Depois foi, beleza, mas ele nem tinha sido procurado ainda, e eu vou levar o nome dele para uma situação, entendeu? Entende que você tem que ter um tato? Aí, claro, que eu já apertei ele, falei, ó, pode parar com essa palhaçada, você me fala a verdade do que é, porque eu não vou defender ninguém com essa palhaçada aí. E outra coisa também, se for chamado, você vai falar que é sonho, você vai continuar do seu sonho também, porque eu que não vou. Então, a gente tem que saber lidar tato, gente. Se eu for contar história de atendimento aqui, eu já tenho história para ele ficar aqui a noite inteira, o dia todo, e fazer E é 50 engraçado que podcasts. essas pessoas, assim, são as que mais querem que você preveja um resultado ali no momento do atendimento, né? A gente, da área criminal, a gente lida muito com essa situação. Ai, quantos por cento de chance do meu filho sair? Quantos por cento de chance do meu filho ser condenado? Ai, doutora, quantos por cento para eu ser absolvido? Então, eles querem uma previsibilidade. Como que a gente pode passar para o pessoal, Thaís, uma dica de, no atendimento, quando for questionado sobre um eventual resultado, porque o resultado não depende só da gente, a gente faz o melhor trabalho, e é isso uma coisa que eu sempre exponho para o cliente, né? Que a gente entrega o melhor trabalho, mas como sair pela tangente nessas situações que eu acho que é a melhor solução, né? Acabar saindo pela Eu vou, culatra. eu vou dar essa resposta para você, mas primeiro eu vou exemplificar duas situações, né, para o pessoal entender. Com o tempo, você vai adquirindo experiência. Com a experiência, você consegue fazer pequenas previsões, mas você nunca vai dar certeza. Mas, por exemplo, você consegue fazer pequenas previsões. Hoje eu sei que se cair o processo em determinado juiz pensa de tal forma que vai condenar, que determinado juiz é mais fácil para conseguir uma liberdade provisória, porque é mais, às vezes, garantidor, é mais pró-liberdade. Então, você vai, com o tempo,
pegando isso. Um primário num tráfico, pouca quantidade, a chance maior de você conseguir a liberdade, porque vai ser um tráfico privilegiado, então você vai ter isso, né? A experiência. E aí entra também a questão da execução penal. Na execução penal, é a única área que, pela matemática, se o seu resultado depender da matemática, você consegue, que daí é um cálculo exato, a Sim. progressão de regime vai ser tal dia. Doutora, mas sim, se não cometer nenhuma falta, vai ser tal dia. Aí a comutação, fiz o cálculo, é garantido. Uma fração errada, vamos fazer o pedido, é garantido. Mas aí eu já tenho que ter conhecimento e certeza do que eu estou falando. Agora, igual a Camila E falou, nem assim, às vezes, só um adendo, nem assim, às vezes, é interessante a gente falar que o resultado é garantido pela matemática, ok, mas se a gente, às vezes, bate com algum promotor, algum juiz, tem um entendimento um pouco diverso, por exemplo, comutação é muito comum acontecer isso, é, né? A gente tem ali os parâmetros de cálculo e tudo mais, mas às vezes o Ministério Público utiliza outro parâmetro na linha utilizar a do linha do tempo. tempo, E aí acaba dando divergência no cálculo e o juiz acaba colhendo o promotor. E aí algo que era matemático virou de humanas, olha só. é, Direito é isso. Então, a gente precisa recorrer, a gente precisa buscar reverter essa situação. Então, mesmo quando o cálculo é exato, a gente ainda corre o risco a gente, de não conseguir garantir. exato. Acho que no nosso escritório a gente sempre adotou, isso foi uma política que eu adotei desde quando eu comecei a advogar, de não garantir. Então, hoje mesmo a cliente me perguntou, mas se for lá para Curitiba despachar, quantos por cento? Quantos, quantos dias sai? Quantos por cento? Eu falei, olha, eu não posso tirar porcentagem nenhuma. Tem uns que ficam e falam, 50-50. É sim ou 50-50. não? É sim ou não. Acabou. Então eu sempre falo, não posso te dar garantia de algo que não depende de mim. O que eu garanto para o cliente, o que nós garantimos com toda certeza, é que nós faremos o melhor trabalho possível. Uma forma legal, desculpa interromper, uma forma legal de atender nesses casos é assim: olha, eu não posso te garantir que vai dar certo, mas eu tive um caso semelhante em tal ocasião, com tal juiz, que a decisão foi no sentido de tal. Então, assim, eu quero uma tornozeleira no semiaberto, quero um harmonizado, mas eu não sei como seria na comarca tal. Mas eu tive um processo lá atrás, alguns meses. Eu posso falar, fulano, não posso te Nesse garantir que processo deu você vai certo no sair de parecido. isso, não posso garantir que você vai sair de tornozeleira, mas o que eu posso te dizer é que alguns meses atrás o meu outro cliente saiu, né? Então ali ele já vai ter um parâmetro, a E jurisprudência. aí que entra a experiência. Com o tempo você consegue dar uma previsão, assim, pode ser que aconteça dessa forma. Então você consegue. Mas se você está iniciando e não sabe, seja franco. A resposta é a franqueza. Você vai falar, fulano, se eu te garantir que eu vou tirar com tantos dias, que vai sair, ou se eu te dar uma porcentagem, eu vou estar mentindo para você. Uma coisa que eu usava bastante no começo era a jurisprudência do STJ e do Tribunal do Paraná. Que eu lembro que a pessoa chegava, quantos por cento de liberdade? Eu falava assim, olha, eu não sei te dizer, porque não depende de mim, mas olha esse julgado. E aí eu lembro que eu mostrava, mandava em PDF, né, no WhatsApp da família, eu falava, olha esse julgado, a quantidade de droga é a mesma, o cara também é primário, foi na mesma circunstância, isso tudo a gente colocou na nossa peça. Então, olha só, talvez dê certo, talvez seja igual. Então, às vezes, esse conforto de saber que já teve alguma decisão semelhante, né? Lógico que se der errado, o baque vem forte. Mas, De todo jeito. mas vai vir de todo jeito. Então, é melhor, né, prevenir se alguma coisa pode dar certo, você pelo menos deu uma Sim, resposta. tanto que eu sou bem franca e eu sempre falo: olha, se algum advogado te der essa garantia, eu vou falar para você, corre. Eu não vou falar para você contrata, não. Eu vou falar para você, corre. Porque não depende dele, não depende de mim, não sou eu que estou ali com a caneta, Isso sou juiz, desvaloriza a classe, né? Isso, infelizmente. infelizmente, Mas desvaloriza a eu acho classe. que isso aí tá mudando muito também. Eu É. acho que é uma coisa que vem mudando. Acho que antigamente tinha muito isso de ficar garantindo, tal. Acho que hoje em dia os advogados, a nova geração assim, não que a geração antiga fizesse, mas a nova geração ela tá mais cautelosa. Sim. Uma coisa também, assim, que o pessoal costuma perguntar bastante é sobre proposta de honorários. Passaram ou não ali no atendimento? Gente, desculpa, eu tô com a garganta meio ruim. Tá É, gripada, é a imunidade, né, Camila? sobre proposta de honorários. Então, passa ou não passa ali no atendimento? Espera para passar num momento posterior. Aqui no escritório, a gente adota as duas formas.
tem gente que tá desesperado. Você vai perder a oportunidade de passar os honorários ali, já fechar o contrato, já receber, já resolver o problema? Não vai, né? Ninguém quer deixar dinheiro na mesa. Então, você tem que ter esse tato, ter esse feeling de você saber, pô, aqui tá na hora de fechar. Então vamos. Ah, não, esse cliente eu ainda preciso cozinhar um pouco aqui, trabalhar um pouco, deixar ele mais Mandar uma quente. proposta mais elaborada também, Isso é muito por legal. escrito. Então, você vai sentir o cliente ali na hora. Claro, e às vezes você vai ser aquele advogado que está começando que não vai conseguir na hora dar a resposta. Então, você marca o segundo atendimento e já vem com uma proposta de honorários também. E o último passo do atendimento ao cliente, né, é o feedback, que é muito importante também. Então, tanto o feedback do serviço que foi contratado, foi realizado, quanto o feedback daquilo que a gente ficou de fazer para passar para o cliente. Então, às vezes a gente ficou de fazer um pedido de comutação, deu resultado, legal, tem muitas cláusulas de êxito, gente. Não pode perder isso, não pode deixar passar. Nem fala. Então, É que a gente não fazia isso antes. E aí nós tivemos um caso essa semana que me baqueou. Ah, nossa, eu fiz um pedido de crime continuado e eu não dei nada para aquele pedido. Eu achei que o pedido não fosse dar certo. Eu A cobrei. Thaisa tem mania dessas coisas, gente. Ai, gente. Ela faz por amor, e É, aí ela acha que não vai dar certo, e dá certo. e dá. Aí eu fiz assim, falei, nossa, gente, não vai dar. Esse cara tá cumprindo penas anos, tá. A pena de roubo dava 24 anos. E aí eu pedi o crime continuado de 24, caiu para 14. As duas penas somadas davam 24, caiu para 14. Nossa, eu fiz atendimento hoje com eles. Ele quase chorou e aí ele falou assim, doutora, você falou mesmo que se caísse ia cair quase 10 anos. Eu falei, mas eu não lembrava de ter falado isso. E porque eu não botei a fé. E aí deu, e aí o valor que eu cobrei, não deveria ter cobrado o êxito, mais 10 mil reais por ano, que é o que a gente cobra por mutação e tal, e duto que cai. E aí eu quase falei pra ele, você não quer dar um pouquinho mais? Só que ele falou assim, doutora, vocês ganharam mais um cliente leal. E aí ele começou a despencar processo que está em andamento, que ele quer que analise agora para postar o valor. Então, e aí, por exemplo, esse cliente é um cliente que agora a gente vai pegar, vai dar atenção ao caso, vai fazer as análises. E ele deu um feedback pra gente. Isso é muito legal. Foi, nossa, é gratificante. Isso, e não só pelo retorno, porque a Thaisa vem fazendo outros atendimentos com ele e ele já gerou essa confiança também, né? Senão ele não teria nem feito o primeiro pedido. Então é muito Só que legal. esse é um pedido que a gente tinha que ter feito o êxito. A gente fez êxito, mas a gente tá aprendendo também com os erros. Pra vocês verem que depois de 11 anos de advocacia, as pessoas ainda erram. Então, assim, igual a Thaisa falou, hoje a gente cobra R$ 1.000 por pena, por ano de pena diminuída, né? Nesse a gente não cobrou dessa forma. Então, a gente cobrou um êxito, mas não o tanto quanto valeria o êxito. Exatamente. Então, valorizem também, né? Esse tipo aí, de. Imagina, o único pedido na execução penal, 10 mil. É. Aí eu falo, aí tem gente que desfaz a coitada da execução penal. Deixa pra gente. Ou compra meu curso. Tem duas opções, ó. Estamos dando dois caminhos. Mas é isso. Então, o feedback é o último passo do atendimento ao cliente. Espero que vocês tenham gostado desse podcast, tenha sido proveitoso. A gente conseguiu trazer aqui várias dicas, várias etapas, a forma como a gente trabalha também aqui no escritório. Que serve como exemplo, né? Porque o pessoal que começa, a gente sabe que começa perdido, por isso que nós quisemos fazer esses podcasts voltados para esse início, para essas dúvidas, para essas dores que a gente vê, né? Eu, concurso, vejo muito, né? E repasso para a Camila, e a Camila também foi da palestra na UEM também, sentiu essa mesma dor. Eu falei, vamos fazer podcast voltado a isso. A Camila pensou nos temas aí, ficaram muito 10. Então é isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Abraço, pessoal. Esperamos vocês. E opa, e quem não curtiu o canal ainda, corre, curte o nosso canal para você não perder nenhum podcast. Se inscreva. Se inscreva. Nossa, curte o Instagram, se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau.